Você já reparou que a maioria das empresas brasileiras são cópias de empresas de fora, só que adaptadas para o Brasil? Empresas que a gente orgulha, que a gente usa, que a gente gosta, sabe? Mas eles não são empresas... são empresas que são ou muito inspiradas ou são uma copycat do que rola lá fora. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Como Você Fez Isso. Uma pergunta maravilhosa que abre portas pra gente conhecer, principalmente o bastidor de feitos. Porque eu acredito demais que sucesso deixa rastro e é muito legal a gente entender o modelo mental, comportamentos, porque ações são mais do que consequência de jeito de pensar, sabe? Eu gosto muito de entender isso, por isso o Como Você Fez Isso, ele tem esse propósito, abrir a caixa preta de pessoas que realizam, de pessoas que fazem, né? Como você fez, obviamente tem um pré-requisito, fazer, dos fazedores. E eu recebo aqui, eu tava batendo um papo tão legal que o pessoal até falou assim, cara, vamos terminar essa conversa e vamos dar o play logo nesse vídeo, porque o papo tá muito legal. Primeiro eu recebo ele, fundador do maior movimento de marketing de diferenciação do país, autor do best-seller Ouse Ser Diferente, já li a obra dele, espetáculo. Co-criador do Fator X, e este cara já ajudou mais de 15 mil empresas em diversos países. E eu gosto muito quando ele fala de diferenciação, porque no tema em si nos coloca para pensar quem nós somos, o que nós fazemos, como queremos ser vistos, lembrados, enfim, um papo muito legal. Então, aqui o nosso estúdio, palmas para Pedro Superti. Faz um hey para mim. Hey, Caio, que bom tá aqui, velho. Eu adoro seu hey. Cara, que bom, valeu, velho. Tô feliz de bater um papo contigo. Que bom, tamo junto. Aqui. Ainda mais vocês têm um projeto novo, casa nova, tudo novo. Tô me sentindo VIP, cara, Fast Pass. Total, entrei na frente da fila pra poder conhecer, gratidão pelo convite, velho. Eu já vi que você gostou aqui da nossa mesinha, que tem uns ET. Então... Tem um ET, tem um sorvete... E tem uma chama. Quando vem um ET, o que vem na tua cabeça? Tipo, ET, o que vem na sua cabeça? Tipo, quando vem um Vitor, o que é? Não somos todos? Legal. Acho que não é a resposta que ele tava esperando. Eu falei, estão com medo, porra. Porque eu penso assim, cara. Teve uma discussão política com o Trump nos Estados Unidos, tal, e ele usou no marketing dele, estrategicamente, a questão dos imigrantes. E aí ele fala, vou fazer o muro pra manter os imigrantes longe, aquela coisa toda, tal, que a gente sabe que é a narrativa que todos os candidatos usam, né, cara? Assim, cada um vai usar com um ângulo diferente. E aí eu fico pensando, velho, imigrante. Quem é americano de verdade? Só os índios, e olha lá, os índios norte-americanos, porque mesmo os europeus que chegaram, o que determina a sua nacionalidade de verdade, né? É onde você nasceu? Ou é a sua linhagem, ou sei lá. E aí eu fico pensando que... Eu gosto de acreditar, Caio, que dentro da gente, a gente é tipo um Transformers. A gente tem um robô, uma máquina que a gente faz as coisas e tal. Mas o que controla isso aqui é uma consciência maior, que tá plugada nessa máquina. E a maior prova disso é que a gente consegue conversar do que a gente tá conversando agora. Sim. Um cachorro não consegue, um gato não consegue. Ele vive, mas ele não tem uma consciência que olha de fora. E se eu tô olhando de fora, então eu não tô dentro. Né? E então quando as pessoas que sabem que eu gosto, né, desse assunto de ufologia, eu estudo desde criança e tudo mais, uma curiosidade do Pedro. Como chama? Ufologia. Ufologia é a ciência do estudo dos fenômenos ufológicos. E UFO não significa disco voador, mas são fenômenos que é difícil de explicar assim, né? Ah, entendi. E dos fenômenos, 80% tem explicação. Cara, eu recebo no meu Instagram, a galera falou, Pedro, vi um ET. Vi um ET aqui, bati uma foto, olha esse vídeo e tal, os caras mandam. E eu acho curioso, né? Eu vou dar uma olhada. E você vê que é o flare da luz na lente da câmera. É o reflexo na lente da janela. São coisas que as pessoas não sabem. Então, 80% dessas coisas, Caio, eu acho que tem explicação, fácil explicação. O que desperta a minha atenção é os 20% que não tem. E aí você fala, cara, a vida é mais ampla do que a gente pensa, né? Realmente tem coisa aí que a gente não entende muito bem. E uma delas é, se a nossa consciência não é daqui, então ela é de outro lugar. Então nós não somos da Terra, somos todos extraterrestres. A gente não é daqui, a gente só tá aqui agora. Eu gosto dessa, principalmente até aquele vídeo, sabe aquele vídeo, enfim, do Cortella, quando ele fala quem é você, alguma coisa assim, né?
Você sabe o que tá falando? Você sabe com quem você está falando. É muito bom esse vídeo do Cortella. Quem você está falando aqui. Enfim, ele te prova que você é o cocô do cavalo do bandido. Né? É a bactéria do cocô. A bactéria do cocô. E é legal você se manter nesse lugar que é, puta, cara, quanto menor você se enxerga, maior a tua capacidade de expansão. Eu gosto dessa filosofia, né? Quanto maior você se enxerga, menor a tua capacidade de expansão. Então eu gosto de se colocar numa posição assim. Mais espaço eu tenho, né? Não uma posição de inferioridade, ao contrário. Uma posição de grande capacidade de expansão, entendeu? Estudando filosofia, eu lembro de um autor que ele dizia: o que sabemos é uma ilha, o que ignoramos é um oceano. Então, qualquer coisa que a gente sabe, hoje, ela parece muita coisa. Mas se a gente for abrir um zoom perto do que tem no mundo ainda, ele acaba ficando pequeno. A história da ciência é assim, né? Todo dia a ciência prova algo que até ontem a gente não sabia como funcionava, alguém conseguiu explicar. Então, olha o que tem de coisa que a gente não explica ainda, né? É um oceano e a gente sabe somente uma ilha. Por isso eu admiro muito, Caio, incluindo você, pessoas que têm humildade. Por quê? Porque a humildade, na minha opinião, ela é diferente de pobreza, por exemplo. O cara que fala, não, ele veio de uma família humilde. Tá, é de uma família pobre ou uma família humilde? Que é diferente. Pobre é quando eu não tenho recursos à minha disposição. Humilde é quando eu tenho poder e escolho não usar. Essa é a minha interpretação. Que legal, cara. Você pode ser rude com alguém, você pode maltratar alguém, você pode bater no peito, você pode dar carteiraço. O cara humilde, não é que ele não tem autoridade pra dar, ele escolhe não dar o carteiraço. Ele escolhe ser generoso, ele escolhe ser educado. E isso conecta com as pessoas, né? Isso relembra. Eu vi essa definição, achei interessante. Então, assim, você podia, mas não tem. Agora, o cara que não tem, se ele não faz, também nem tinha como fazer, porque ele não tinha aquilo, né? E eu acho que a humildade, ela é um traço dos sábios. Toda pessoa que é sábia, por definição, ela conhece coisas. Por conhecer coisas, ela também sabe o que ela não sabe, então ela baixa a bola. Então, por exemplo, pessoas que têm verdades absolutas. Eu tenho um pouco de dificuldade de me conectar com pessoas que têm verdades absolutas. Por quê? Porque pra mim, verdade é um ponto de vista. O que pra mim funciona, o que pra mim talvez pra você não funcione. E não que não tenha uma explicação maior, por exemplo, a gravidade. A gravidade, ela é algo que existe. Tá aqui, tá real. Uhum. Não interessa se eu acredito nela ou não, ela funciona, ela tá fazendo efeito na gente aqui, né? Mas se eu olho pra ela e eu não acredito e não aceito, a minha vida vai ser diferente da outra pessoa que aceita. Então, mesmo existindo, o impacto que causa nas pessoas depende do ponto de vista que aquela pessoa tem. E os sábios, eles, entendendo isso, eles falam, tá bom, pra mim funcionou. Mas se pra você não funciona, tá tudo certo, continuamos amigos, tá tudo bem. E eu percebo, falando de diferenciação, como é difícil a gente viver isso no dia a dia, de aceitar que o outro vai seguir um outro caminho. Que ele vai fazer diferente, ou que eu quero fazer diferente. A maioria das tretas que rola hoje, cara, são tretas porque a gente tem essa dificuldade de aceitar o diferente. E um dos motivos que eu acredito, tantos anos fazendo isso, eu percebo acontecendo, um dos motivos que é difícil a gente aceitar o diferente, é porque eu sinto que se o Caio tá fazendo uma coisa e tá dando certo, então eu tô errado. Olha. Ou se eu tô fazendo uma coisa e o Caio tá fazendo, então ele tá errado. Esse paradigma, né, que a gente acabou desenvolvendo de certo ou errado, ele é excludente. Só tem lugar pra um. E eu gosto de pensar que não, cara, tem lugar pra todo mundo. Funciona pra você? Joia, velho. Que bom que você tá feliz, o negócio é isso aí. Segue o seu caminho, faça a sua jornada, descobre o que funciona pra você. E eu acho que aos pouquinhos, como humanidade, a gente tá se abrindo mais pra isso, pra entender que talvez funcione não pra você, mas também funciona pra mim e eu vou viver aquilo que funciona pra mim. É legal porque a gente começa, como você fez isso, com uma pergunta, como você se diferenciou através do marketing de diferenciação, né? É engraçado até, né? Porque é como se você diferenciou através você diferenciou vivendo o que prega. Através da diferenciação, né? Você se destacou, ou seja, você descobriu o jeito que funciona para si, se diferenciando. Você foi diferente usando a diferenciação. Foi, cara. A gente tava antes de começar falando um pouquinho sobre a importância da gente se conhecer, né, Caio? Eu tinha uma agência de publicidade quando eu era mais novo. E a gente tava ganhando... Naquela época, marketing digital era coisa de peixe pequeno. A grana tava no rádio, na TV, na mídia impressa. Aqui?
É antes dessa época, mas desemboca nessa época aí. E aí eu lembro que o que a gente fazia, a gente montou uma estratégia que grandes agências não tinham interesse de fazer o braço digital. Então a galera terceirizava com a gente. E aí a gente foi crescendo. Na época eu morava em Porto Alegre, montamos uma carteira significativa. E um dia eu fui numa reunião de um grande cliente nosso, e ele abriu o telão e falou, ó, o negócio é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês. Aí ele mostrou a campanha do concorrente. Ele falou, o cara tá arrebentando de vender, eu quero fazer igual. Aí eu lembro que eu olhei em volta assim, eu falei, não, você quer pegar o espírito do que ele fez e a gente fazer com a voz de vocês, né? Ele falou, não, você não tá entendendo, eu quero fazer igual. Tá vendo esse tom laranja? Eu quero usar esse tom laranja. Aí eu falava, cara, o Serginho Malandro vai sair daqui um pouco da parede. Você fala, é pegadinha do malandro. Ele vai, não é possível que eu tô ouvindo isso que eu tô ouvindo. E ele falou, e todo mundo quietinho, porque quem que vai contrariar o chefe? Todo mundo quietinho. E aí eu falei assim, mas aí vocês vão perder a identidade de vocês. Aí ele falou, garoto, você é muito jovem pra aprender, para entender, mas eu vou te ensinar uma coisa. Time que tá ganhando não se mexe. Olha a verdade absoluta. Tá. Né? Então, mas é um ângulo dele. E o time que tá ganhando não se mexe. Ou seja, se o meu concorrente tá fazendo isso aqui e tá dando certo, eu vou... Tem uma palavra que a galera inventou agora pra copiar de forma ok, que é o modelar. Que é uma deturpação do modelar que a gente conhece, né, cara? Sim. E aí eu falei assim, eu fui pra casa acabado. Aquele dia eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Coloquei a cabecinha pra fora do mar pela primeira vez e olhei. Quem que eu tô empoderando? Porque eu sei que eu sou bom no que eu faço, eu sei que a gente entrega resultado, mas o que a galera tá fazendo com isso? E aí eu entrei meio que em crise. Entrei em crise, comecei a me desconectar, foi a primeira vez, perto dos 30 anos. Comecei a me desconectar e passava o dia jogando FIFA, velho. Jogando FIFA em casa, assim, desconectado. Aí minha esposa falava assim, olha, ligaram, deixa eles resolverem. Tem gente boa lá, deixa eles resolverem, não quero saber disso. E aí eu fui tentar descobrir por que aconteceu. Aí a galera começou a ficar preocupada. Pô, enlouqueceu, tá usando drogas. Sim, alguma coisa tá rolando. Como é que você explica isso, né? Tava indo tão bem. Aí eu fui fazer um teste na época que era um teste de valores pessoais. E eu descobri que o meu valor pessoal, que é o valor número 2, é justiça. E justiça é, pra cada um, o seu qual. Tá. Quando o Caio cria um tipo de podcast que eu acho incrível, e eu falo, Caio... Top, velho, o conceito de vocês animal. Vou pegar pra mim. Eu não faria isso com o celular. Se o Caio coloca o celular dele aqui e olha pro lado, eu não vou pegar o celular dele e colocar no bolso, porque se o Caio chamar a polícia, ele vai falar, cara, ele tá com o meu celular. Aí eu vou ser preso, sei lá. Por que a gente faz isso com ideias? É verdade. Só porque é intangível? A minha ideia é tão fruto do meu cognitivo, da minha experiência de vida, da minha energia, quanto um produto físico. Então, eu falei, cara, não quero mais. Aí eu decidi fechar a agência, na verdade, passei a base de usuários de clientes que a gente tinha para um outro parceiro, tal. Só curiosidade, qual que era o valor número 1? Que você falou que justiça era o 2. Na época eu achava que justiça era o número 1. Hoje eu entendi que é congruência. Ah, tá. Congruência. Pra mim, velho, você quer me matar é dizer que eu falo uma coisa e faço outra. Nossa, aí eu quero morrer. Então... Ou se alguém falar pra você uma coisa e faz outra, você... Também me irrita. Entendi. Me irrita mais do que a média das outras pessoas. Porque o brasileiro, ele é muito bom nisso, né, cara? Caio, puta, velho, a gente tem que colocar o papo em dia. Vamos marcar um sushi uma hora? Vamos, cara. Vamos, beleza, vai com certeza. E nunca sai o sushi. A gente é bom nisso de falar que marca 7h30. Não, é marcar 7h30 pra começar às 8h30, né, cara? Então, tem um livro muito legal que eu li, que o título é Os 4 Compromissos. E esse livro fala, do Miguel Ruiz, ele fala sobre 4 compromissos para você ser feliz. E um deles é ser impecável com a palavra. E ser impecável com a palavra se não não fala. Nem de brincadeira. E é impressionante o quanto impacta na sua vida quando você começa a fazer isso, sabe? E como uma nação, culturalmente no Brasil, a gente tá acostumado a falar e as pessoas brincam até... Vem cá, Caio. É verdade que estão falando ou é marketing? Sim. Em que momento o marketing virou sinônimo de mentira, cara? É verdade? Isso aí que o Neymar falou é marketing. Como assim, velho? Marketing devia ser uma ferramenta para divulgar a verdade. Idealmente no mundo, você nunca vai ter que pensar se é verdade aquilo ou não. Então, eu acho que quando você caiu essa ficha para mim, eu decidi montar um projeto novo. Aí eu falei, olha,
eu só quero 3 pessoas da equipe. Não, beleza. Aí eu falei, fulano. Aí eu cheguei, Caio, olha só. A gente eu vou vender agência, eu vou fazer um projeto novo, quer vir trabalhar comigo? Aí a pessoa falou, você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Tá, mas a gente vai vender pra quem? Também não sei. Tá, mas e qual que é o modelo de negócio? Eu falei, também não sei. E o cara falou sim, velho. Falou, tá bom, então eu vou. Louco, né? E 3 pessoas falaram sim. E aí eu falei, comecei aos poucos a pensar o que é que aquele empresário tinha que saber e de alguma forma ele não sabe e por isso ele tá tomando essa decisão. Como é que a gente expande a consciência das pessoas para entender o benefício e a importância da gente ser autêntico, da gente ser verdadeiro e da gente ser diferente? E aí eu comecei a gerar alguns conteúdos, 2013 para 2014. Aí eu gravei um vídeo que chamava-se Os Novos Ricos. Nossa, eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo, velho? Eu vi esse vídeo. Isso aí é... Esse é bem das antigas. Isso aí era tudo mato naquela época. Bem das antigas. E esse vídeo... Você tá meio que numa praia ou numa pedra que tinha um mar atrás, de óculos escuro. Isso aí. Uma narrativa muito forte, muito bem construída. Que é um conceito que o Tim Ferriss ele aborda no Trabalho 4 horas por semana. Aí nesse vídeo eu pegava o livro 4 horas por semana e mostrava e explicava. Teve milhões e milhões de visualizações daquele Teve mais 50 milhões de visualizações, cara. Viralizou numa época. Tipo, na época que, era... Na época o Facebook era... 50 milhões há 10 anos atrás. Era muito diferente, velho. Não, eu andava nas ruas, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, cara, você não é o cara do vídeo aquele dos ricos? E aí bombou. Aí ali gerou demanda pra outras coisas. Foi tipo o Rick Chester na água em 2017, 2018, né? Tipo o Rick. Você não tem... Isso é uma coisa interessante, né, cara? Que hoje eu entendi. Você não sabe o impacto de um exemplo autêntico. Quando você é um exemplo real, que tá conectado com algo mais profundo, que vibra aqui dentro de você, você não tem como saber o impacto que ele vai ter. E não é medido por visualizações, não é medido por vendas. Você pode ter algumas métricas que te ajudam, mas quantas pessoas viram e contaram pra outra pessoa do lado? Ou quantas pessoas viram e por causa daquilo mudou uma atitude, que mudou uma atitude, que mudou outra atitude. Então, é impossível, né, a gente ter isso. E hoje eu entendo que essa palavra autenticidade ela é muito importante pra quem quer ser diferente, Caio. Durante muito tempo, eu levanto, e ainda levanto até hoje essa bandeira da importância de ser diferente pra marca, pro negócio, pra vida da pessoa. Mas se puder entrar em detalhes um pouco mais, na página 2 eu explico. O objetivo não é ser diferente. O objetivo é ser autêntico. E por consequência, você se torna diferente. Porque eu posso ser diferente sem ser autêntico. É só olhar o que o Caio tá fazendo. E aí eu vou lá e ajusto um pouquinho pra mim, ajusto um pouquinho pra cá. Não é uma cópia do Caio, mas não é uma justa representação de quem eu sou aqui dentro. Tua jornada começou a partir de um questionamento, então. Começou, né? A partir de uma tirada... Tirar a cabeça da água. Tirou a cabeça da água na natação. Tipo, cara, o que tá acontecendo? E olhar e falar... eu não tô feliz. Mesmo que eu tenha todos os motivos pra estar feliz. Isso é legal falar, porque eu digo legal, obviamente deve ter sido muito duro, mas às vezes uma situação desfavorável. Tem uma frase de Napoleão Hill que é o seguinte: todo desafio carrega dentro de si a semente de uma bênção equivalente ao maior. Então uma situação completamente... Cara, eu não estou feliz, foi o ponto de partida para a minha felicidade, né? Perfeito. Então, quantas pessoas que não estão... O problema é, eu falo, da competência consciente. Aí você sabe que tá feliz, mas decide não fazer nada. Puta, é uma dupla horrível. Você sabe que você não tá bem e você decide não fazer nada. Porque quando você não faz nada, não sabendo que você tá bem, é aquela coisa... Sei lá, tipo um diagnóstico de médico. Cara, você tem gastrite. Toda vez que você toma café, vai atacar sua gastrite. Antes eu não sabia. Mas a partir do momento que eu sei, cada xícara de café é uma escolha minha, né, cara? É doido isso, porque parte do momento, cara, eu não tô feliz, o questionamento, mas por que você vê, é um ponto duro, tipo, eu não estou feliz, é um golpe que você dá em você mesmo, essa aceitação, é difícil a gente aceitar que a gente não tá feliz, é difícil você chegar pra alguém e falar assim, porque, sabe aquela coisa do elevador, oi, tudo bem? Tudo ótimo. Um homem ainda mais difícil, cara, é muito difícil ligar pro amigo seu, pro Arnaldo, e aí, Arnaldo, beleza? Não, Caio, eu tô muito triste. Eu tô muito feliz, eu quero saber até a sua opinião do que eu...
Até porque Arnaldo é nome de quem tem muita sabedoria. Você vê que o cara nasceu com 60 anos já, né, velho? Você vai querer ligar pra esse cara quando tá com problema. Porra, Arnaldo. Mas você entende? É um desafio, parece que, principalmente pros homens, parece que é uma incompetência você reconhecer que você não tá bem. É uma incompetência. Não tá bem com incompetência, ao contrário. É um sinal, por exemplo, pra mim, de sabedoria. Você reconhecer, você dá o nome certo pras coisas, entendeu? Tá, perfeito, dar o nome certo pras coisas. Primeiro, eu sei que ao dar um nome, aquilo passa a existir, né, cara? Então, sei lá, pensa no furacão Katrina. Naquela época que tinha um furacão. Imagina os caras falando, lembra aquele furacão que teve no passado? Pô, qual? Aquele lá que teve em maio, você não vai saber. Mas por que os cientistas dão nome, né? As operações da Polícia Federal, a Operação Faraó, Operação Lava Jato. Quando você dá nome pras coisas, elas passam a existir. Então, dar nomes certos me permite... Não misturo tudo. Eu tiro uma parte, eu vou trabalhar essa parte aqui, né? Se eu não dou nome, eu não tenho isso. Então, perfeito, super concordo. E eu acho que é difícil pra gente, como homem, poder fazer isso, porque a galera confunde um conceito, na minha opinião, que não devia ser confundido. Sensibilidade com fraqueza. O homem sensível parece ser um homem fraco. Só que tenta pensar no seguinte, tenta pensar num avião que ele tem um aparelho, um radar, que permite voar no meio da neblina. Tem radares que permitem voar até 500 metros na frente, ele lê. Tem radares que permitem 1 quilômetro na frente. Tem radares que permitem 10 quilômetros na frente. Por quê? Porque ele é mais sensível. Porque ele permite entender melhor a informação que está chegando. Então, eu acho que fraqueza é você ignorar as urgências que a vida apresenta pra você. Não, bora pra cima, bora. Cara, isso é a receita do fracasso, porque ali na frente vai estourar a bomba. Nos Estados Unidos, por falar em estourar bomba, tem uma lei federal, você sabe, Caio, que se você vê uma mala desatendida, você tem obrigação de chamar alguém e mostrar pras pessoas. O problema é que depois que dá um problema no aeroporto, explode alguma coisa, as pessoas falam, pô, mas é engraçado. Tinha uma bomba, tinha uma mala mesmo ali. Eu vi essa mala, rapaz, você vê que curiosidade, né? Que coincidência. Pois é, e por que você não falou pra ninguém? Achei que não ia... O que eu ia falar, né? Qual é a mala que os homens veem na sua vida e não falam pra ninguém? E ela aparece com frequência. E a mulher já notou. A esposa já notou. Os filhos já notaram, o sócio já notou. Mas se a gente continua com essa carapaça de não, eu não posso mostrar, a gente não vai no médico, não descobre a doença e não trata a doença. E aí depois que tem uma crise muito maior, a gente é responsável por aquela crise. Que quando eu podia ter tratado antes, eu não tratei, porque eu tinha medo de parecer fraco. Então, o teu fazer começou tudo a partir de um questionamento. Uhum. E aí você foi buscar a diferenciação, né? Aquilo te incomodou tanto... É? Isso aí, perfeito. Tipo, tá ok. Então, se esse empresário soubesse isso aqui, talvez ele não ia tomar essa decisão. Quantos outros estão tentando, talvez, sucesso e vão acabar tomando a mesma decisão que ele? E qual informação que eu posso levar que poderia mudar essa rota? E aí você caiu de cabeça em cima de diferenciação. Aí eu fui estudar fundo psicologia, fui estudar desenvolvimento humano, fui estudar comunicação social, fui entender por que a gente faz as coisas que a gente faz. E as marcas, né? Por que as marcas de luxo se comunicam assim numa propaganda? Por que a Coca-Cola se comunica assim? Por que a Casa Bahia é aquela loucura da galera correndo? Vamos só hoje. E foi muito fascinante entender que tem certas pessoas com determinado nível cultural que ela é movida à ação pelo medo de perder. E tem outras pessoas com outro nível de visão de mundo que é movida à ação pela vontade de ganhar. Né, o mercado de ações todo é ganância e medo, né, cara? Então, assim, não é um mercado de ações. Ele é uma representação da sociedade. E como é que eu posso fazer para minha marca conseguir interagir da maneira certa com o cliente e, de preferência, não rebaixando ele pro nível, mas aumentando o nível de entendimento dele. E aí abriu um monte de portas, né, cara? A gente lançou um primeiro curso chamado Fator X. Nosso primeiro lançamento a gente faturou mais de R$1 milhão. Que legal. Numa época que até então no Brasil só uma pessoa tinha feito isso. E eu nem sabia que isso existia, porque não era a meta. A meta era levar pra galera o que a gente acreditava. E aí quando aconteceu, eu falei, nossa, que legal. E a coisa foi crescendo. E a gente montou um evento, depois montou outro evento. E essa foto que você mostrou aqui, Caio, aqui? Eu tava indo pra um evento em Natal. E
E a vida foi muito corrida. Você vê que faz tempo pela grossura do computador, né, cara? Era uma coisa. E aí, eu lembro que eu falei, não, eu vou preparar, eu finalizo os slides ali. Eu finalizo a palestra no avião. Só que quando eu sentei no avião, a vida é muito engraçada, né? Ela colocou, talvez, a pessoa com o maior porte físico do avião na cadeira da frente. Então, quando ela colocou o banco pra trás, eu não conseguia abrir o computador. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, 3h30 de voo, São Paulo, Natal, não tem como trabalhar. E quando eu chegar lá, não vai dar tempo de fazer, porque a equipe ia me esperar já no aeroporto. E aí eu falei, e aí? Vou dar uma desculpa ou vou dar resultado? E aí eu falei, não, vou dar um jeito. Aí eu olhei as meninas, as comissárias de bordo andando, tal e tal, e tinha um cantinho. Aí eu fui lá e pedi pra elas, eu falei, vem cá, posso ficar de pé aqui? Elas falaram, não pode, é muito perigoso, por causa disso. Aí eu expliquei, não, porque é o seguinte, tá acontecendo isso, eu tô indo pra um lugar assim, é muito importante, prometo que eu não vou incomodar e tal e tal. Aí elas olharam e falaram, tá bom, então fica no cantinho ali, mas tipo, não deixa as pessoas verem, porque eu tava bem no canto, no fundo. E aí eu terminei a palestra ali. Aí eu bati essa foto e postei no Facebook, porque isso aqui era numa outra vida, né? Postei no Facebook e nos comentários, Caio, teve um cara, eu lembro que ele falou assim, ó, muito bonito. Quer dizer que você tá dentro de uma cabine pressurizada a 30 mil pés de altitude, com sei lá quantas toneladas de combustível inflamável, e se dá algum problema, você tá do lado da porta de segurança aqui, da saída de emergência, e você é o primeiro a morrer. Muito bonito, que responsável você é, hein? Aí eu olhei pra ele e falei, nos comentários eu respondi e falei assim, cara, você tem razão. Olha o risco que eu corri, tô cobrando barato da minha palestra, vai subir o ticket da palestra. E foi, cara, pra poder montar essa história por trás dessa foto aí. É muito legal a gente recordar momentos da jornada, né? Porque assim, aquele lance do Connect the Dots, ligar os pontos pra trás, tem um conceito de Nassim Taleb que ele chama de previsibilidade retrospectiva. Tem algumas coisas que se tornam muito óbvias, mas só depois que acontece. Fazendo, nossa, que óbvio, mas em perspectiva. Agora, conectar os pontos pra frente. E o legal desse podcast é a gente começar a conectar aquela parada de a gente conectar os pontos pra trás. Pra ajudar as pessoas o quê? Nos pra frente. Porque a história nos ensina, né? Se a gente quiser prever o futuro, é impossível prever o futuro. A maior chance que a gente tem é vamos olhar pra trás. Entender os modelos. Entender porque nenhum desafio é único, né? Nenhum desafio é único e por mais que tenha algumas peculiaridades, tem algumas respostas atrás. Perfeito. A história nos ensina, né? Nossa. Então... E as pessoas conhecem pouco história. Então a nossa memória é muito curta, né, cara? Então de uma geração pra outra a gente já esquece a história. A gente comete os mesmos erros. Você tá falando disso, me veio na cabeça. Eu não conheço esse conceito do Taleb, mas eu conheço talvez um conceito parecido que é chamado foresight, que se usa na economia. Que é como é que você entende os gatilhos que fizeram aquilo acontecer e qual é o padrão que aquilo acontece no passado. Por exemplo, mercado imobiliário. Sabe-se que de cada 8 a 12 anos vai ter uma crise imobiliária. Talvez com o tempo ela vai acelerando, vai encurtando um pouquinho mais, mas ela não aumenta, ela tá encurtando. Então a pessoa que estudou pelo menos só um pouquinho disso ali atrás, já pode olhar para o dia de hoje, para o futuro, e ver os pontinhos, né? Conectando os pontinhos que vai rolar. Connect the dots. Por exemplo, quando você olha esse ponto saindo daqui para cá. Por exemplo, qual que é a diferença desse Pedro e esse Pedro? Esse e esse. Além de uns 18 quilos... Além de 18 quilos, cara, isso foi em 2000 e... Durante esses anos que acabaram se passando, eu sempre recebi convites de editoras falando, você não quer lançar um livro? Você não quer lançar um livro? E eu falava assim, não, cara, eu vou esperar um pouco, não é o momento. Aí um dia eu fui fazer um exercício de meditação, eu tava lá em Ubatuba, no litoral de São Paulo, e veio pra mim muito forte, sim. Chegou a hora de escrever o livro. Aí eu pensava, será? Meio que era uma ideia que eu já tinha me acostumado a empurrar aquela ideia pra longe. Inclusive, hoje eu percebo isso como uma bengala que a gente tem e não nota, uma muleta. Eu não resolvo a situação, nem pra sim, nem pra não. Eu só vou empurrando ela pro lado e a sensação de que a qualquer momento eu posso resolver cria uma ilusão que me dá um tempo indeterminado e eu não resolvo nunca. Então, com o livro era mais ou menos isso, tomar a decisão de publicar o livro, né? Tipo assim, mantém ali, tipo um provisório permanente. E aí, Caio... Bom esse conceito, hein, cara?
Interessante, né? Interessante, porque pegou muita gente, né? Quantas pessoas que você... não, eu já resolvo. E o problema, eu acredito fielmente que a pior estratégia para um problema é você dar tempo a ele. É como se dar comida a um leão, entendeu? Eu sempre falo isso até com a Fabi, cara. Quando aparece um problema na nossa vida, é como ver um leão. Só que ele é um leão. E a pior estratégia para esse leão é eu dar comida para ele, porque o leão cresce. Vai ficar maior. E quantas pessoas que às vezes apareceu um Simba, só que se alimentou, hoje é um puta do Mufasa, cara. Né? Então, porque essa percepção de, não, já eu lido com ele, tem problemas que eu acredito piamente que o problema que não tem solução já está resolvido. Aquilo que não tem solução, solucionado está. Pegando essa analogia, me veio aqui na cabeça, Caio. Tem o Mufasa e tem o tio dele, que era o Oscar. O Scar, né? O Scar, né? O Oscar é foda, né? O Oscar, né? O Oscar é a versão Herbert Richards. O Oscar é o cicatriz, né, em inglês, né? O Oscar, tem o Rogério também, né? O Oscar é o Rei Leão da China, cara. Tem esse aí também. Mas eu fiquei pensando que não seria o Scar um Simba que não foi visto? Interessante. Que ponto que o Scar virou o Scar, sabe? Não nasceu o Scar. Talvez algum rolo aconteceu, algum trauma, como o Simba teve, e nunca foi visto, nunca foi cuidado, virou o vilão, né, velho? Virou o vilão da história. Mas sim, eu concordo, a pior estratégia é não cuidar, é ignorar ou dar comida pra ele, e às vezes ignorar é dar comida pra ele, né? Ele vai crescer. Então, acaba virando uma coisa muito grande. E eu acho que tem a gente como líderes, cara, como empresários, a gente tem uma responsabilidade de poder cuidar disso. E não importa o produto ou serviço que a gente vende. Toda empresa tá no mercado de melhorar pessoas. Essa é a minha visão. Não interessa se é uma empresa de tecnologia, se faz cenários ou se vende marmita. O produto ou serviço é só um meio pra gente trocar valores na sociedade, trocar valor de mão. Mas a máquina que eu crio como empresário, eu sou responsável por essa equipe de 3 pessoas. Mas eu sou responsável por elas, além de produzir um produto ou um serviço, essa galera tá se tornando um pai melhor? Quem trabalha comigo se torna uma mãe melhor? Se torna um filho melhor? Se torna um cidadão melhor? Porque geralmente o empresário, ele tem acesso a conhecimentos, cursos, imersões que abrem a visão dele mais do que a equipe. A equipe tá lá no dia a dia. Se ele não trouxer isso e ajudar essa galera ali também, talvez a gente não tá cumprindo o grande propósito que a empresa tem, que é de melhorar pessoas. Você ouviu muito na sua jornada, uma diferenciação, Pedro, né? Porque é tão difícil, mas será que a pessoa só vai entender? Como é importante você saber acreditar num caminho. Eu vejo que tem algumas pessoas que não passam pelo teste, por exemplo, eu acho que se eu fosse medir um dos atributos de uma pessoa que triunfa, a gente tá falando muito ali, né? Que parte da jornada é sempre o fim. Até que ela falou que às vezes, principalmente dentro da bolha do empreendedorismo, tem uma mensagem muito clássica, é não desista. Mas não significa que não tem jornadas que chegaram ao fim. A gente, há tempo atrás, a gente encerrou um podcast, que foi um puta projeto, que tinha um puta orgulho, mas chegou o fim dele. As pessoas confundem término com desistência. Pra mim, terminar é fechar ciclo. Desistência é você abrir mão do que pra você é valioso. Sabe, eu não abri mão do que é valioso pra mim, mas eu aprendi a fechar ciclos. Só que quantas pessoas, por exemplo, que... Por exemplo, quanto que você insistiu na diferenciação? Você falou assim, cara, aqui é o meu caminho, esse é o meu setor, esse é o problema que eu vou resolver, é aqui que eu vou ficar. Porque às vezes demora até você escolher. Porque eu acredito que todo empreendedor, ele escolhe um problema no mundo e fala assim, cara, esse aqui eu vou deixar melhor do que eu encontrei. Não tenho prepotência de acabar com esse problema. Talvez eu não tenha nem musculatura para zerar isso, mas esse eu vou deixar melhor do que eu encontrei. Só que dessa decisão ao feito, essa capacidade de insistência
Que é o... Sabe, o quanto que o Pedro insistiu na diferenciação? Falou assim, cara, vai ser na diferenciação que eu vou fazer o meu nome, que eu vou... Sabe, que eu vou... foi como eu fiz em vendas. Obviamente, depois você transcende. Você pode ver, o Flávio, ele fala muito, cara, eu não sou o cara que veio pra ser síndico de prédio. Eu gosto de construir um prédio, vendo o prédio e vou pra outro prédio. Né? Então, mas... Entende um pouco dessa pergunta? Perfeito. Sabe, porque quantas pessoas estão naquela dúvida, pô, será que diferencia, entre aspas, será que a diferenciação é o meu caminho? Por exemplo, você já questionou a sua jornada depois que você tomou... Porque assim, eu vejo uma coisa, questionar é importante. Agora, depois que você tomou a decisão, seguir questionando, pra mim, eu acho que questionamento e decisão é meio que antagônico. Sabe aquela coisa? Cara, decidi até lá. Tudo alinhado, é o que eu quero, faz sentido, desse jeito, talvez não tenha claro. Depois decidiu, meu irmão, nada. Não dá pra questionar no meio da prova, entendeu? Senão nunca sai do lugar, né, cara? Você não sai do lugar. Eu acho que sim, cara. Eu acho que tem alguns pontos relevantes aí. Primeiro, quando a gente decide montar um negócio, um projeto, ou fazer uma coisa da vida, tem algo que motiva a gente. E como você falou, às vezes o que eu vou fazer não vai resolver isso, mas aqui dentro faz sentido eu seguir por esse caminho. A gente tá falando sobre autenticidade, né? A importância de você ser autêntico. Olha que interessante. Ser autêntico, autenticidade, a minha definição de autenticidade é você conseguir ser fiel a como o autor produziu aquilo, desenhou. Uma nota autêntica não foi adulterada, ela veio da Casa da Moeda. Um quadro pintado por Van Gogh, autêntico, ele não foi adulterado. Então, na medida que a gente vai crescendo, desde criança, na adolescência, na vida adulta e tal, a gente vai tentando se encaixar nos grupinhos por exemplo, eu tive a minha fase de skatista maloqueiro, tipo chorão, assim. Eu tive a minha fase regueiro, que eu tinha dread, tocava em banda de reggae. Depois tive uma fase roqueiro, aí depois virei empreendedor. Então eu andei por algumas tribos, né, quando eu era novo. E a gente tá tentando se encontrar. Eu acho que tem muitos adultos hoje que tentaram se encaixar em tribos na vida e descobriram que talvez fazia sentido lá atrás, mas agora não faz mais sentido. Então eu acho que o questionamento ele vem nesse momento. Um momento mais macro, mais profundo, que é, será que eu mudei a ponto de que não faz mais sentido fazer isso aqui? E talvez, pra ser autêntico, pra gente se conectar nessa, como o autor desenhou, eu tenho que saber como o autor desenhou. Então, assim, Caio, o Caio teve uma fase dele do foda. Velho, todo mundo, a bandeira era, cara, tu pode ser melhor que você, seja foda. E esse era um momento que tava reverberando no Caio de poder relembrar as pessoas que elas podem ser mais do que elas estão fazendo. Como é que a gente sabe se isso é do Caio ou se será de outra pessoa que durante um tempo o Caio pegou emprestado pra ele porque servia pra ele? Você vê, é uma pergunta mais profunda. Sim. Então eu sinto que ser autêntico, cara, é uma escolha for life. Pro resto da vida. Porque o autêntico de hoje não vai ser o autêntico do projeto daqui a 4 anos, 6 anos ou 12 anos. Ser autêntico não significa ser o mesmo. Olha que louco, né? Eu acho que a autenticidade ela é definida pelo compromisso de entregar a minha melhor versão pra você. Mas eu não posso ficar rígido na versão que eu estou entregando, porque eu não sei o que vai acontecer conforme eu vou abrindo essas camadas da cebola da minha vida, né? Louco, né? Que se a gente pega no exemplo de uma coisa, né? Essa latinha, pô, essa nota é autêntica. Ela é a mesma desde a sua concepção. Agora, para uma pessoa ser autêntica, ela não necessariamente ela tem que ser a mesma nota. E provavelmente ela não será. Mas provavelmente, se ela for fiel a ser a mesma, ela não será autêntica. Perfeito. Né? Porque o conjunto de vivências, experiências, provocações, sentidos, sentimentos, pensamentos, teste, degustações de experiências da vida faz... Pô, as coisas que me motivam quando eu comecei minha jornada não fazem nem cócega hoje. As coisas que me motivam e que me motivaram, né? E as coisas que me motivam hoje eu tenho certeza que vão ser diferentes das coisas que então... é muito louco porque esse papo, por mais que a gente tá entendendo como que você fez isso e as primeiras pistas já aparecem, eu acho que a primeira coisa começou a partir de um questionamento e de uma busca da autenticidade, né? Porque diferenciar é você começar a dar padrões mais táticos pra uma coisa que todo mundo é muito abstrato. Que é aquele feedback, cara, você tem que ser diferente. O cara na prática, tá, o que ele quer que eu faça? É isso aí. Aí eu vou pra pergunta, tá bom, então me diz o que eu tenho que mudar?
Só que se o Caio me falar o que eu tenho que mudar pra ser diferente, então eu não tô sendo autêntico, mas eu tô sendo diferente. É verdade. Né? Eu lembro quando eu fui morar no Japão, cara, e a comida é muito diferente lá. E eu tava numa noia por brigadeiro, precisava por brigadeiro, porque a minha droga de escolha, as outras eu não conheço, mas o açúcar é minha droga até hoje, né? Eu chego nos lugares e me apresento, oi, tudo bom? Meu nome é Pedro, eu tô limpo há 3 horas. Com açúcar. E aí, cara, eu fui numa padaria e eu vi o brigadeiro. E eu falei, cara, não acredito. Achei uma padaria aqui que tem um brigadeiro. Aí comprei, comi, e quando eu mordi, era um feijão gelado doce. Era um doce de feijão que eles têm. Chamado mochi. Pensa numa revolta e numa confusão. Deu tela azul, deu bug no cérebro. Eu falei, o que é isso? Até hoje eu penso, quantos de nós, se você colocar leite condensado no feijão, você torna o feijão diferente. Mas não necessariamente as pessoas vão querer pagar por isso. Ou vai ser as pessoas certas que têm no seu caminho. Eu acho que quando eu olho pra fora e eu deixo com que os outros digam o que eu tenho que mudar pra ser diferente, o risco de colocar leite condensado no feijão é muito grande. Até vou ser diferente, mas não necessariamente era o que eu queria realmente estar fazendo, faz sentido pra mim. Dá pra perceber o que... Porque eu faço a função aqui junto com a turma. Uma coisa ficou claro, e você falando agora que você comeu um feijão maluco, que você é um cara que experimenta as coisas. Por isso, quem traz alguma coisa doida, você fala, me dá um pedaço. Você é o cara que come? Sou, cara. Você é aquele cara que come? Quero testar. Se é novidade, eu quero tentar. Alguns chamam de early adopter, né? Você testa as coisas. Total, velho. Total. Inclusive, pra mim, se virou mainstream, eu desconecto. Que é também uma limitação. Isso é uma das suas caixas de ferramenta de como você fez isso. Então, como você se destacou. Essa sua experimentação pelas coisas. Você é um cara curioso, bicho. Sim, cara. É porque é o seguinte, eu admiro o Caio. Você é aquele cara que pula nas tribos, tá tendo você falou assim, cara, no universo de 15 anos, cara, eu fui roqueiro, fui skatista, você foi tipo de 15 tribos. Geralmente as pessoas têm dificuldade de sair da primeira. Você, de maneira intencional, você se coloca em outras tribos. Deixa eu ver como que é os roqueiros aqui. Pô, legal, tem umas paradas maneiras aqui. Pô, isso aqui é legal, hein, cara. E tal, aí você vai pros skatistas e você fala assim, cara, vamos trazer isso dos roqueiros pros skatistas também? Eu acho que essa junção. Então, essa sua capacidade de experimentar, você vê que é um atributo da tua caixa de ferramenta? Sim, cara, eu acho que é uma característica muito, muito marcante. A alegria de tentar o novo, mesmo que não esteja pronto. No meu caso, de novo, verdades absolutas, no meu caso, eu não preciso da segurança de estar pronto. Eu não preciso da segurança de dar certo. Se o Caio falar, Pedro, vamos subir uma montanha, só que é o seguinte, cara, o certo era se preparar tanto tempo, e vai dar menos tempo, mas vamos tentar. Velho, eu fico mais animado do que se a gente fizer uma preparação de 1 ano, cuidando de cada detalhe e tudo mais. Pra mim, não brilha tanto o olho. O livro é um exemplo disso. Quando veio a ideia de fazer o livro, eu falei, tá bom, isso era em novembro. E eu falei, eu vou fazer o livro, mas eu vou lançar no Fator X Live, que é o nosso evento maior que tem, ia ter 8.000 pessoas em janeiro. E aí eu falei pra minha equipe, eu falei, cara, responde o e-mail lá, de todas as editoras que mandaram e-mail pra gente, e fala que chegou a hora de fazer o livro. E aí todas abriram as portas. Já marquei reunião no mesmo dia, consegui uma reunião no dia seguinte, tal. Falei com várias editoras. E eles falaram, que bom, Pedro, vou mostrar o seu livro, vai ser incrível a sua experiência, tal, você vai gostar e tal. E deixa eu explicar como é que funciona o processo. E eu falei, só um pouquinho, antes da gente começar, eu preciso te contar uma coisa. Eu tenho pressa no livro. Não, mas a gente agiliza o processo, tá tudo bem e tal. E eu falei, porque eu quero lançar o livro no meu evento que vai acontecer em janeiro. Aí eles falaram, janeiro? Pô, no outro janeiro tem mais de 1 ano, é quase 1 ano e meio na frente. É mais do que tempo suficiente. Eu falei, não é nesse janeiro. Aí eles falaram, mas falta 2 meses. E eu falei, então, esse é o desafio. Não, Pedro, aí você não tá entendendo. É impossível. É impossível fazer isso, porque a gente tem um processo. E esse processo valida, a gente vai mandar pros leitores, dos compradores, eles vão tirar as barrigas do livro. Tem todo um processo para tornar uma obra digna de ser lida, né? E eu falei, eu entendo, e eu respeito, mas eu não tenho esse tempo, eu tenho que fazer diferente. E aí eles falaram, mas Pedro, a chance do livro ser um fracasso é enorme. Você quer que o seu primeiro livro seja um fracasso? E eu acho que é uma conversa real, é bom eles terem perguntado isso pra mim. E aí entra a questão da segurança. Eu falei, não, tá tudo bem. Porque a vontade de fazer desse jeito é maior do que eu dou um jeito. É tão doido isso, né, Pedro? Porque antes de você testar o diferente assusta.
Depois você testa o diferente, o mesmo dá pânico. Por exemplo, quem testa diferente e tal, tá muito igual a todo mundo, tem que fazer diferente. Então, é o contrário. Quando você não testa e você não acerta fazendo diferente, o seu pânico, depois que você acerta, o seu pânico vem do mesmo. Né? O mesmo. Eu acho que tem uma lógica que explica isso, cara, que é a lógica de como é colonizado um novo continente. Os caras descobriram, sei lá, a América, que nem tinha esse nome na época. A primeira leva são os desbravadores. Sim. Velho, o desbravador que quer segurança, se ele não caçar, ele não come na noite, não tem iFood. Se o navio quebrar, não tem guincho pra buscar. Então esse cara tem um perfil diferente. A maioria dos empreendedores que eu me conecto no dia a dia são o perfil dos desbravadores. É o cara que entra, ele abre o caminho. Na sequência, você precisa de um segundo perfil, que são os engenheiros. É o cara que vem e estabiliza e monta a máquina, calcula, monta a cidade, monta os prédios, monta um hospital, monta uma delegacia. São os engenheiros. E na sequência você vem com os cientistas, que é os caras que vão pegar tudo que a gente viu para tentar prever novas tecnologias para o futuro. E eu gosto de pensar que tem empreendedores dos três perfis. Só que você, quando você fala, cara, você chegou a pular no sofá, fala, meu Deus, me dá um desespero. Nitidamente você tem um desbravador vibrando ali dentro. Então o desbravador, ele entrou, ele desbravou. Né? Ele abriu o território. Cara, já fiz meu propósito. Já cumpri. Aí o cara vai lá e... Achei terra. Agora a importância de chamar gente competente pra equipe, pra galera, eu preciso de engenheiros competentes. Só que o engenheiro não é um bom desbravador. Porque pensa o seguinte, olha a cabeça do engenheiro. Ele tem que fazer uma ponte. Se a ponte for mal calculada, as pessoas vão cair e vão morrer. Ele tem que fazer um avião. Se for mal calculado, as pessoas vão morrer. Então ele é avesso ao risco pra ser bom no que ele faz. O problema é o cara que é um engenheiro tentando ser desbravador. Porque a realidade dele vai ser só risco e não previsibilidade, inovação e emergência e se vira nos 30. E ao mesmo tempo, o desbravador é um péssimo engenheiro. Porque ele não tem saco. A conversa de 5 minutos já tá dando uma coceira porque ele já tá pensando em outra coisa. Então eu acho que saber qual é o meu perfil, autoconhecimento. Saber qual é o meu perfil e qual é o momento da minha empresa ou dos meus projetos onde eu mais vou agregar valor ajuda muito. Quando você chega, por exemplo, numa foto dessa, um evento lindo desse assim, por exemplo, que sentimento que você tem? Sensação. Quando você vê uma foto de um evento feio assim. Esse foi um evento, foi o nosso... Quando a gente montou para o nosso primeiro evento, Caio, as pessoas falaram assim, cara, começa pequeno, você não tem experiência com evento. E tinha 300 lugares. A ideia era fazer para 300 pessoas. As pessoas falaram, não, 300 é um bom número. Deu sold out. A gente colocou 500 vagas, deu sold out. Colocou 700 vagas, deu sold out. Teve 1.000 pessoas. Nosso primeiro evento na história teve 1.000 pessoas. Então, eu sempre tive que lidar com situações que eu não tô acostumado. O segundo evento teve 2.400. O terceiro, que é esse aqui, teve 4.500. Durante 3 dias, a galera pagou pra ir lá. A gente não divulga as palestras, não divulga quem vai estar. Você não sabe o que vai acontecer. A pessoa vai cega no evento. Esse foi 2019. E foi muito incrível, esse foi o encerramento do evento, a gente fez uma dinâmica com a galera, e foi muito incrível porque eu fiquei pensando, é ruim ser maluco, mas quando você é maluco sozinho. Sim. Quando eu encontro outros malucos, a vida ganha brilho, passa a ser muito divertido, passa a ser muito legal. Quando eu era pequeno, cara, eu lembro que tinha um colega meu, me veio na cabeça agora, que ele... Primeira série, eu acho. Ele tinha um colega meu que ele era o bully da turma. E ele batia nos outros meninos e tal. Ele era grande, já era repetente e tal, há alguns anos ali. E era bem problemático, assim. E tinha um amigo meu que ele era o alvo predileto do cara. Todo dia ele apanhava. Aí eu lembro que um dia ele pegou a lição de casa do caderno e jogou no barro. E aquilo mexeu comigo por causa do valor de justiça. E eu falei, velho, eu vou apanhar junto. Mas não vou deixar isso. Aí eu fui lá e falei, cara, você não vai fazer mais isso com ele. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, você é louco, eu te mato se eu quiser. Eu falei, então pode matar. Só que quando eu fiz isso, um outro amigo meu veio e falou, tá, então você não vai fazer comigo também. E outro amigo meu veio, então vai fazer comigo também. E com o tempo, juntou uns 12 amigos. E por mais que ele fosse grande, ele não dava conta de 12 crianças. Aquele foi o ponto de virada. E ele deixou de ser bullying com aqueles meninos que estavam ali. Eu lembro até hoje, era João o nome do meu amigo. Essa foto, Caio, pra mim, é esse momento.
É quando eu olhava pro que tá errado e falando, cara, tá errado o mercado. Copiar, a gente pode ser mais do que um empresário que tem orgulho de copiar. A gente pode ser mais do que uma marca que tem orgulho de fazer liquidação e baixar os preços. A gente pode ser mais do que alguém que tá usando o benchmarking do mercado, mas que não inova. Você já reparou que a maioria das empresas brasileiras são cópias de empresas de fora, só que adaptadas para o Brasil? Verdade. Empresas que a gente orgulha, que a gente usa, que a gente gosta, sabe? Mas eles não são empresas... são empresas que foram ou muito inspiradas, ou são uma copycat do que rola lá fora. O brasileiro, ele é reconhecidamente um dos povos mais criativos do mundo. Se a gente olhar a quantidade de milhões de canes que a gente tem na publicidade, todo mundo sabe que a publicidade brasileira, os caras são arrebento. Elite da elite. Na hora de empreender, a gente usa a nossa criatividade para um monte de coisas, mas não usa pra gente trazer algo novo pro mundo. A gente quer copiar o que tá rolando lá fora e se orgulha, você já viu? Produtos que dizem primeira vez no Brasil, agora no Brasil. Sim. A gente se orgulha de pegar as coisas lá de fora pra cá. Eu acho que durante muito tempo a gente foi uma colônia europeia que extraía o que a gente tinha de bom, levava pra lá e revendia pra gente por muito mais caro. A gente nunca vai matar a nossa mentalidade de colono se não entender que chegou a hora da gente ser império. E chega a hora da gente ser império começando comigo, aonde eu me recuso a copiar o que já tá pronto. Eu vou primeiro olhar pra mim, o que faz sentido pra mim, como é que eu faço uma coisa com a nossa cara. E eu sinto que o ponto de virada do Brasil vai ser quando a gente tiver mais empresas que os caras de fora vêm cá e querem copiar lá fora, do que empresas campeãs nacionais, que são uma cópia do que o império vende pra gente. Muito bom esse jeito de pensar. E deu a pegar aqui mais um atributo da tua caixa de ferramenta, é esse autoconhecimento. E autoconhecimento é uma coisa que também intriga algumas pessoas, né? Que quando a gente fala autoconhecimento, pega, puta, é verdade, mas qual você acha que é o primeiro caminho do autoconhecimento? Eu sei que é um tema que, principalmente nos últimos anos, você investiu muito, né? Eu acho que esse ponto. O Pedro é isso, né, cara? O Pedro é isso. O Pedro, esse questionamento é forever, né? Essas perguntas, né? Eu acho muito importante, né? Uma vez eu tava com um filósofo, ele falou assim, Caio, você sabe o que um filósofo faz? Eu falei assim, não, Cortella, também assim, é difícil, né? A primeira vez que ele perguntou, tava até, porque o Cortella dá uma inibida também, né? Ele falou assim, a gente se dedica a pensar sobre pensamento. Nossa profissão é pensar. Nossa profissão é a gente pensar por que a gente existe ao invés de nada existir. Então, eu acredito que o autoconhecimento parte dessa análise mais profunda. Mas para você, autoconhecimento, como que uma pessoa inicia nessa jornada do autoconhecimento? Porque, obviamente, o sucesso está muito atrelado a esse conhecimento interno. Eu sei que às vezes, para algumas pessoas, é mais duro entender. Perfeito. Parece muito amplo, muito sutil. Ou muito gasoso, sabe? Aquela coisa que não tem aquela coisa, passo 1, passo 2, passo 3, né? Não é... Então, é o engenheiro. Olha o engenheiro. E olha como o mundo precisa de engenharia. Inclusive, eu acho que a maioria das pessoas tem esse perfil de engenheiro. Mas você precisa de alguém lá. Eu acho que o desbravador, ele também tem um lado filósofo. Algum momento, Cristóvão Colombo falou, vamos pra cá, não vamos pra cá. Porque alguma coisa tinha no feeling dele de virar o barco pra cá. Então, eu acho que tem isso, né? Esse questionamento. E se a gente reparar as marcas com maior nível de propósito, esse propósito nasceu do questionamento do fundador. É verdade. Vou dar um exemplo nacional. Natura. Eu cito a Natura como um case de diferenciação no seguinte ângulo. Quando ele montou a Natura, o Seabra criou a Natura, o que estava bombando no momento eram as empresas de cosméticos todas pagando homenagem às marcas francesas. Então eram nomes franceses, nomes bonitos e tal. E ele falou, velho, a gente mora no Brasil, é o pulmão do mundo. Tem uma biodiversidade que os europeus sonham em ter. A gente tem, e a gente tá aqui pagando pau pros caras de fora. Não. Vou criar uma empresa que o nome vai quebrar o padrão. Não vai ser um nome francês. Vai ser um nome brasileiro. Que no primeiro momento as pessoas vão ouvir falar assim, sua empresa é o quê? Mas por que o nome não é francês? E isso vai me dar a oportunidade de poder falar isso. E a missão da Natura, cara, é criar uma harmonia entre o ser humano e a natureza. Ela não vende cosméticos.
Ela cria maneiras de poder criar essa harmonia. Então, toda a cadeia produtiva respeita princípios de sustentabilidade, porque não adianta vender um produto, sei lá, a gente não vai cumprindo isso. Olha como a marca nasceu do questionamento do fundador. Dele olhar de uma maneira mais profunda. Então, é muito importante. O meu trabalho tem esse aspecto um pouco mais profundo. Por quê? Porque eu sinto que os empreendedores de hoje, eles têm que ter um tempinho para poder pensar a profundidade do que eu tô fazendo. Não é só a eficiência do que eu tô fazendo, mas para onde a gente tá indo, o que vai acontecer no final de aqui, né? E eu acho que o autoconhecimento, ele vem de a gente conseguir entender o que é meu e o que não é. Quando as reações que eu tenho, os momentos que eu faço, as coisas que eu faço, tá, vem cá, isso é meu ou vem de um condicionamento que eu fui condicionado pra agir daquele jeito? Exemplo, tá aqui o Pedro e o Caio conversando hoje. Mas o Caio não escolheu o nome dele. O Pedro também não. Mas é a minha marca mais importante, é meu nome próprio. E eu não escolhi meu nome. Meus pais escolheram pra mim. Verdade. Os amigos que eu tenho, e a gente sabe que na primeira infância do ser humano vai impactar o resto da sua vida, a visão de mundo, né? Os amigos que eu tenho são resultado do bairro que eu morava, que era onde os meus pais davam conta de morar. Na cidade onde eles davam conta de morar. Então, até os 20 anos, eu tenho uma teoria, Caio, que a gente não é a gente. Até os 20 anos, a gente não é a gente. Concordo. A gente é uma tentativa de teste e erro, acerto e erro, de entender como é que a vida funciona. E para poder acertar nisso, a gente usa amplamente as referências que a gente tem, que é os pais, a minha cultura interna, a escola, que a gente passa 12 anos sendo treinado a pensar de determinado jeito, e a minha cultura externa, que é uma mistura de Estado, religião e como as pessoas fazem as coisas. Então, até uns 20 anos, cara, se perguntar as coisas que eu gosto ou que eu não gosto, hoje uma criança, ela tem agenda tão lotada que ela nem tem tempo de pensar quem ela é. Então, porque o pai quer preparar ela pro futuro. Então, se é pai, você sabe. Triplo. Como é que eu dou o melhor pra essa criança? E então, na tentativa de dar o melhor, eu ocupo tanto a agenda dela com karatê, com esporte, com inglês, com mandarim, com tudo, tal, porque eu acho que o conhecimento vai preparar ela para o futuro. Só que até quando ela chega com 17 anos, ela tem que tomar a decisão fatídica de escolher qual é a faculdade que eu vou fazer. E ela vai olhar essa escolha baseado nas informações que foram entregues para ela, mas ela não teve tempo de experienciar e experimentar o que faz sentido para ela ou não. Eu tenho uma teoria, apesar de não ser pai ainda, tenho uma teoria. Filho meu acabou o 2º grau, ele tá proibido de ir na faculdade. Pelo menos durante 1 ano, ele vai viajar pra algum lugar, vai lavar prato, vai varrer, vai morar no Sudeste Asiático, onde ele quiser. Mas ele vai viver, longe dos pais, viver com um pouquinho de dinheiro que ele consegue gerar. E talvez nesse 1 ano, ele vai pegar um monte de pedras que ele guardou na mochila durante os primeiros 20 anos. Vai pensar na vida. E vai... Várias certezas que ele tem, ele vai ver que não é meio assim, né? Que falaram pra ele e tal. E eu acho que vai ter pedras que ele carrega na mochila que ele vai ver, cara, por que eu tô carregando isso aqui? Isso aqui não faz sentido. Isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu. Isso aqui eu entendo que pro meu pai era importante ser advogado, ou ser corintiano, ou ser... Até porque se o seu filho for corintiano, ele entender de direito vai ajudar ele na vida também, né? Tem esses comentários bombando agora. Então, assim, ele vai ser... Talvez fazia sentido pros meus avós, pra minha mãe, etc. Então, como é que eu sei que o que eu quero ou o que eu tenho é meu ou não é meu? Por exemplo, a visão que eu tenho sobre estamos sozinhos no universo ou não? Ela é diretamente ligada à criação que eu tive. A visão que os meus pais tinham. A visão que os meus amigos tiveram. Então, a primeira dica que eu dou pro autoconhecimento pra você é... Tenha coragem de testar fazer algo diferente se algo parou de fazer sentido pra você. Seja o que for. Pode ser uma comida, uma roupa, um negócio, uma profissão. Tenha coragem, porque a maioria das pessoas que eu conheço de sucesso, elas têm um entendimento diferente do medo. As pessoas geralmente acham que o medo é um sinal que vai dar errado. Aquele frio na barriga, né, velho? Você fala, caraca, velho, como é que a gente vai mudar um negócio agora, essa altura e tal. Você vai. Então a pessoa, como ela não sabe lidar com o novo, ela sente esse frio na barriga, ela interpreta esse novo como um sinal de que é algo que eu tenho que me afastar. E eu volto pro conhecido. Pra eu ser diferente, eu vou ter que me conhecer. E pra eu me conhecer, eu tenho que olhar de um paradigma diferente.
eu gosto de pensar que o medo, ele não é um sinal de alerta. Ele é um sinal de norte. Ele é uma bússola. Olhando pra minha vida hoje, tem áreas que eu tô confortável e tem áreas que eu tenho medo. Começa pelas áreas que você tem medo. Medo de falar com uma menina, medo de fazer uma venda pelo telefone, medo de ir num hospital e ver sangue. Quantas pessoas decidem ser médicos e só descobrem depois que não podem ver sangue? E tem uma desconexão, né, cara? Porque foi uma decisão lógica da informação, mas não veio daqui de dentro. E aí eu acho que a gente vai começar a descobrir coisas que fazem sentido pra mim ou não. E esse peso que eu vou carregar na minha mochila é porque tem pedras ali que eu escolhi ter, e não porque herdaram pra mim aquilo. Muito legal e muito importante trazer isso à tona, né? Que como você fez isso, cara, olha pra dentro, porque também é aquela coisa, muito mais do como é o que também, né? O que você fez, né? Porque o legal é isso, né? Você fazer uma parada que você fala, porra, isso aqui faz muito sentido. Eu acho que é uma das coisas Você junta os dois, né, cara? Exato. Exatamente isso. Cara, uma foto que eu tô curioso aqui, ó, eu tenho essa experiência, é Pedro com experiência, né? Volta na outra ali. Essa foto é o seguinte, cara. Você falou das pessoas que gostam de experimentar, eu gosto de experimentar. Esse é no Peru. Tem uma montanha muito famosa no Peru, que é a Montanha das 7 Cores. Montanha colorida. Que quando eu cheguei lá, Caio, eu descobri o mal que o filtro do Instagram faz na humanidade. Porque nas fotos do Instagram, a montanha era muito mais colorida do que ela de fato é. Você via todas as cores ali e tal nas fotos, você chega lá, não é bem assim. Mas ainda é incrível, velho, é incrível. E essa foto, eu escolhi ela por quê? Porque eu fui pro Peru, a gente decidiu fazer um projeto novo chamado Expedition. E era um projeto onde a gente ia pra lugares diferentes do mundo, mostrar a diferenciação na vida real, tipo... Como que essas pessoas veem o mundo do jeito diferente e por isso a vida delas é diferente. E traduzir isso pra galera do Brasil, né? Das Magic Mornings que eu fiz durante a pandemia, mais de 400, eu contava histórias de lugar desse. E quando a gente decidiu montar o Expedition, a ideia foi, agora eu vou lá, já a gente não podia sair de casa porque a gente estava isolado, agora eu vou lá mostrar as histórias que eu contava nas Magic Mornings. Beleza, fomos pro Peru, não era o número 1 da minha lista, mas um dia eu falei, não, vamos começar pelo Peru. A gente foi pra lá e essa montanha essa montanha colorida, cara, ela tá 5.000 e poucos metros de altitude. O carro leva até você um ponto, depois você vai subindo 3 horas de subida, 4 horas de subida. E eu lembro de estar subindo e eu tava muito animado. E aí o guia pegou e falou assim, gente, vamos sair da van, então agora todo mundo coloca a luva, coloca a roupa, porque era inverno, tá muito frio lá fora. E eu falando, não, daqui a pouco eu coloco. Aí deu um minuto, ele falou, Pedro, pode colocar agora, a gente já saiu da van, você tem que colocar a roupa. Eu falei, não, daqui a pouco eu coloco. E eu fui levando ele, cara, daqui a pouco... Brasileiro, né? Daqui a pouco a gente faz. Eu fui levando ele, daqui a pouco ele desistiu. E eu fui subindo, eu tava tão animado com aquilo, que eu fui subindo, e as pessoas passavam e olhavam pra mim, e eu virei ponto turístico, velho. As pessoas paravam, os turistas pediam pra tirar foto comigo, porque, cara, era muito frio. Tava, tipo, sei lá, menos 2 graus. Tava muito frio. E aí a galera parava porque não entendia que tinha um maluco subindo de camiseta. E aí eu fui subindo, quando eu cheguei lá em cima, começou a nevar. E aí o Jean, que é o meu sócio que tava comigo, ele falou, tá, agora você vai colocar a roupa, né, velho? E eu falei, não, cara, eu quero sentir a neve, eu quero sentir isso e tal. E aí eu cheguei lá no cume, aí na próxima foto você vê, olha as roupas da galera da nossa equipe que tava vendo. Esse era o nível. Você tá vendo? Vestindo a camiseta, né, cara? Vestindo a camiseta. Olha lá, 5.036 metros de altitude e tal. E foi incrível, o vento batendo e tal, e eu não senti frio e desci depois. Aí, descendo de lá, velho... Você aprende por meio de experiências, assim? Você é um cara que você consegue tirar... Por exemplo, você é um cara que você se coloca em circunstância de... Eu falo isso porque quantas pessoas que não saem da sua rotina, não fazem nada diferente, não vou. Cara, eu sou um cara que eu aprendo pra caramba com experiências, entendeu? Eu consigo, por exemplo, ir pra um deserto e pensar num produto novo que eu tenho que fazer pra cá. Perfeito. Entende? Porque... Aí a pessoa fala, velho, o Caio é gênio, como é que ele pensou nisso, né, cara? Mas você veio... O cara não vai pro deserto. Você se expôs a um conjunto de estímulos que leva você a ter uma inspiração, uma ideia diferente, né? Total. Foi, cara, total. Eu acho que sim, Caio. E eu acho que depois de hoje mais velho e eu entendi um padrão que é a diferença entre princípio e técnica. Princípio, ele é atemporal.
São princípios, por exemplo, um princípio importante da vida é o princípio do plantar e colher. Exato. Tem nomes diferentes, mas esse é o princípio, né? Ou o princípio da lei do ritmo. Existe um tempo para certas coisas, né? Existe um tempo para dormir, um tempo para acordar, o tempo de inverno, o tempo de verão. Então a gente tem que saber levar esse ritmo. Então eu acho que hoje a maioria das pessoas ela é viciada na técnica e ela não tem quase nenhum acesso aos princípios por trás da técnica. Exemplo, hoje a gente tem um movimento no Brasil muito forte de mindfulness, da galera que medita, estado de presença e tudo mais. Velho, o nome mindfulness é uma reembalagem americana de um princípio tibetano de 6 mil anos. Só que eu não tenho acesso ao Tibete. Mas um americano foi lá, teve a sacada, embrulhou e hoje alcança muito mais pessoas no mundo inteiro. Bulletproof Coffee. Sim. Né? Mesma ideia. Ele entendeu o que essa galera faz, reembalou e deu pras pessoas. Eu acho que hoje, se eu não tenho acesso ao princípio, tem um perigo muito, muito grande que pode acontecer com a gente, Caio. É o fast food da experiência humana. Aonde aquela comida foi processada e reprocessada e reprocessada, até que quando ela chega em mim, ela tá tão imbuída de ideias, opiniões, decisões, pontos de vista de outras pessoas que não sou eu, que quando ela chega em mim, ela não tem valor nutritivo quase nenhum mais. E aí eu tenho uma vida cheia de coisas que me disseram que eu tenho que ter, mas eu não tô feliz, porque ela não me alimenta. Então, para isso, eu tenho que abrir mão da técnica, a técnica pronta, e tenho que ir no princípio. Quem entende o princípio não fica refém da técnica. Até porque princípios são permanentes, técnicas são provisórias, né? O princípio ele fica. A técnica, depende, ela muda, ela parece uma, a outra vai embora, o que funcionava não funciona mais. Agora o fundamento, né? O fundamento. É Cara, como se fosse um molde, né? Por exemplo, o princípio da aerodinâmica. Se eu vejo o Caio com um avião que tá voando e eu tento copiar o avião do Caio, até posso voar. Vou quebrar a cabeça, mas vou voar. Mas o dia que sair uma coisa diferente, eu pegar um vento de cauda, meu avião cai. Por quê? Porque o Caio, para chegar no avião dele, ele foi estudar um negócio chamado aerodinâmica. Ele foi entender como é que as moléculas de vento interagem com a curvatura da asa e com o desenho do avião para chegar naquele avião dele. Então, a liberdade não vem do resultado da técnica. Vem de eu entender o princípio e agora eu crio uma técnica para mim. Muito bom isso, hein, cara? Isso é muito bom. E aí, nesse dia, descendo de lá, o Jean falou, cara, não vai colocar roupa até agora. E não coloquei até o final. E eu falei, Jean, nem tá tão frio. Ele falou, velho, como não tá tão frio? E aí eu tirei um chocolate pra comemorar. Você gosta de açúcar? Tem gente assistindo a gente? Não. Eu tô no processo de detox, velho. Assim, eu perdi 25 quilos nos últimos meses. É verdade, você deu uma secada boa. Foi um quinto do meu peso. E muito tem a ver com açúcar e tem a ver com terapia. Eu fui entender por que eu gosto de açúcar, né, cara? E aí eu fui comer esse chocolate, Caio, e tava congelado. E aí caiu a ficha pra mim de, velho, realmente tá frio. O chocolate congelou no meu bolso. Realmente tá frio. Moral da história. Por que eu trouxe essa história aqui, né? Quando você tá muito apaixonado e você tá encaixado com o que você tem que fazer, não importa quantas pessoas digam que você tem que pôr um casaco, você ignora. É verdade. Pra empreender, você tem que estar apaixonado, velho, pelo que você tá fazendo. Uau. Senão a galera vai... Primeira sugestão de pôr um casaco, você vai parar e vai colocar o casaco. Né? E às vezes não tem nada a ver com aquilo que você tinha que fazer. Caraca. Palmas para o Pedro, maravilhoso, maravilhoso. Cara, adorei o papo. Muito bom. Deu pra galera meio... sabe? Então ficou claro, questionamento, autenticidade, puxa, autoconhecimento. Sabe? Entender o que é meu, o que não é. E o que é meu, o que não é. Princípio e técnica. Princípio e técnica. Você entender que... você se incomodar com o mesmo e você buscar o diferente, não ao contrário, né? Perfeito. Né? Você incomodar. Então, já começa... e eu gosto muito porque de uma maneira gostosa, de uma maneira provocada. Acho que essa é a grande função de qualquer história. Trazer provocações, né? Trazer provocações, trazer bons insights. E para quem não acompanha o Pedro, você tem que acompanhar o trabalho dele. Primeiro que é um cara que ele adora dividir. Você é um cara que você gosta de dividir. Você é um cara que tem um prazer na partilha.
Né? Você busca prazer. Quando você tá difícil, você vê seu olho brilhar, cara. Muito, cara, muito. E eu acho que isso é muito importante. Quando eu falo pra todo mundo, eu não sei o que você faz, mas se você não tá se divertindo, alguma coisa tá muito errada. Não significa que você não terá problemas, mas se não há um mínimo de diversão, alguma coisa está errada. Eu não sei, o meu entendimento, assim. Eu acho que a diversão, ela tá muito atrelada à leveza. Exatamente. E hoje, o Pedro da minha idade, que não é o Pedro de 10 anos atrás, eu era do hard work, né, velho? Eu era do, que a gente tava conversando, vamos lá, tem que fazer. Que é uma visão meio soldado da vida, assim. Hoje eu já tô com uma visão diferente. E a minha visão hoje, Caio, se tá pesado, tá errado. Olha na academia, você que é um cara super saudável. Se tá fazendo exercício e tá doendo, uma coisa é o estresse muscular. Outra coisa é a dor da lesão. Se tá doendo e eu continuo na dor, o que vai acontecer? Sim. Vai me incapacitar e até aquilo que eu gosto de fazer eu não consigo fazer mais, né? Então, hoje é uma das minhas métricas de sucesso. É leveza. Então eu vou fazer um projeto com o Caio, tá bom. Quando o Caio me manda um WhatsApp, eu olho o nome dele e falo, puta, velho, mandou mensagem de novo. Ou eu falo, para só um pouquinho, deixa eu ver o que ele mandou. Nós temos pessoas que quando mandam mensagem pra gente, não importa onde você tá, você clica e lê, né, cara? Então, acho que uma dica legal pra galera é fazer uma análise da vida que você tá vivendo hoje e ver se ela tá mais preenchida com coisas que chegam pra você e você se sente mal de ter que lidar com aquilo. Puta, que saco ter que fazer isso. Ou são coisas que fazem eu pular e paro o que eu tô fazendo porque eu preciso ver isso aqui, né? Então, essa leveza. Animal. Turma, pra quem não acompanha o Pedro Superti em todas as redes, né? Todas as redes. Todas as redes, Pedro... Menos OnlyFans, essa eu não entrei ainda. Tô num projeto aí de ver se vale a pena ou não. Tá no caminho, já perdeu 25, tá aí. Até criou o God ali, tá static, né? Aesthetic. Pedro Superti, acompanha porque ele faz um trabalho brilhante. E também, obviamente, você que está aqui, que está vindo pelo nosso canal, se inscreva no canal para você não perder um episódio. Temporada começando agora, programa maravilhoso, começando com tudo. A gente está muito feliz. A agenda tá uma loucura. Vocês têm que ver. Vocês não perdem por esperar as pessoas que a gente vai trazer no Como Você Fez Isso, porque a gente tá muito animado, feliz pra caramba, leve, realizado, porque esse projeto tá encantando muito a gente. Então você que tá acompanhando no nosso canal, se inscreva no canal, e você que tá ouvindo através de uma plataforma no streaming, compartilha esse episódio pra fortalecer ainda mais a comunidade que tá maravilhosa. Começamos com tudo e a gente fica muito feliz de poder trazer boas ideias, bons insights, porque o nosso grande objetivo com Como Você Fez é te ajudar todo mundo que tá em casa, a você realizar os seus objetivos. Você é uma pessoa preenchida, sabe? Você é uma pessoa que fala assim, caramba, cara, né? Pra nós, realização, ela só tem um grande objetivo: preencher a tua existência, cara. Porque eu acho isso nada no mundo é mais legal do que você olhar pra trás e falar assim, pô, valeu, cara. Valeu o que eu fiz. Então, e coloque como meta um dia você sentar nessa cadeira. Você aqui, ó. Eu faço essa provocação, um dia você sentar nessa cadeira e vir contar a sua história. Eu te perguntar, como você fez isso? Sabe, eu poder, ao lado aqui de toda a turma, te perguntar e você trazer as suas ferramentas, as suas provocações, os seus insights. Então esse fica aqui o meu convite nesse papo. Pedro, obrigado, irmão. Tamo junto, velho. Tá? Obrigado, cara. Valeu demais. Amei a experiência. E pra galera que tá assistindo em casa também, você falou da pessoa se sentir preenchida, né? Queria só dar um último comentário que a gente não pode dar pra fora o que a gente não tem dentro. Muito bom. Então, seja o que eu faço na vida, não importa a profissão que a gente tem, se eu me encher daquilo, é aquilo que eu vou entregar pras pessoas. E conteúdos como esse, trabalho como o Caio faz. Caio, eu lembro de uma live que a gente fez junto, de uma frase que você falou, nunca mais esqueci. Qual? Você falou o poder das histórias. E você falou, histórias fazem crianças dormir e adultos acordar. Verdade. Então, quem sabe a história da galera que vai vir pra cá não é uma história que vai fazer a galera acordar, né? Então, parabéns pelo trabalho, velho. Imagina. Vamos com tudo. Obrigado, Pedrão. Até você que tá em casa. Um próximo episódio. Fica com Deus. Até semana que vem e tchau.